Bom dia, pessoal. Vamos a mais uma outra análise bíblica. Os fracassos do Deus da Bíblia. A Bíblia, em suas páginas, nos revela que Javé fracassou em tudo que pretendeu fazer. Sim, o grande Jeová dos exércitos, por mais que quisesse algo, nada saía do jeito que pensava ou queria. Vejamos seus fracassos. Criou um casal que deveria viver para sempre com seus filhos no Éden. Não conseguiu. Determinou que os animais teriam terror dos homens. Os animais, como sabemos, não temem o homem. É o contrário, em muitos casos. Ninguém já viu o leão correr de homem algum. Pantera, elefante, até alguns galos não correm do homem. Gato, tem alguns gatos tão valentes que são, não correm do homem. Cachorro, até esses animais entre nós, tidos como domésticos, muitos deles nem temem o homem. Uma prova evidente da mentira do texto bíblico. Determinou que a serpente comeria pó pelo resto de sua vida. Como sabemos também, serpentes não comem pó. O muito que ela pode fazer a depender da serpente, é comer um fruto ou um animal morto por ela mesma. Melado de terra ou algo do tipo, mas a serpente, se pretender comer o pó, isso não existe. Há até serpentes aquáticas que sequer vêm à terra. Então, a generalização que a Bíblia fala de serpentes comer pó já se desmancharia até mesmo nessa questão das serpentes aquáticas. Tem muitas delas que nem sequer vêm para a terra. Como é que ele ia comer pó? Determinou que o homem Adão morreria no mesmo dia em que comesse do fruto proibido. Adão morreu no mesmo... Adão não morreu no mesmo dia. Tanto que a serpente disse que não morreria no mesmo dia. E não se tratava de morte espiritual, como muitos tentam corrigir, ou dar uma sobrevida ao texto, por dizer que a morte que se tratava ali era a morte espiritual, ele morreria espiritualmente para Deus. Isso não é verdade. É tanto que, se fosse assim, o texto diria que a morte seria espiritual e o Deus hebreu teria que dizer que a morte seria espiritual. O Deus hebreu não falou de morte, ele falou de morte. Não tem sentido o Deus hebreu, falar de uma morte, eles pensar num tipo de morte e o Deus hebreu pretender uma outra morte. E as próprias palavras da serpente demonstram que a morte ali era uma morte física. A história é tão mal feita, que Adão e Eva não tinham presenciado nenhuma morte, para eles temerem a morte. Para você temer algo, você tem de passar por algo ou ver algo que produz a morte. E o texto mostra que morte alguma não havia acontecido para que eles tivessem medo de morte. Até porque também o texto mostra que a ideia é que eles vivessem para sempre. Então a ideia
de morte não pairava sequer pela cabeça deles. Ele não tinha nem ideia do que era isso. Determinou que Caim seria um fugitivo na terra. O texto deixa bem claro lá que, após a morte de Abel, o Deus hebreu o sentenciou a ser um foragido pela terra. O que plantasse não daria seu fruto, porque a terra seria amaldiçoada por ele. No entanto, no mesmo capítulo, quase que nos mesmos versículos, nós vemos que Caim não se tornou fugitivo coisa nenhuma. Caim se tornou um sedentário que até cidade construiu. Um foragido ou um fugitivo não sai por aí construindo cidade, nem se fixando numa cidade. Tentou destruir o mal interior do homem, já que o texto de Gênesis capítulo 6, 7 e 9 diz que o mal do homem vem desde a sua mocidade, desde a sua tenridade. O homem permaneceu vivo e muito pior que antes. Logo, fracassou novamente o Deus hebreu naquilo que tinha intenção de fazer, ou seja, acabar com o mal que havia no homem. Prometeu as terras dos cananeus a Abraão e não conseguiu. O pobre velho morreu sem terra alguma. O muito que conseguiu foi um pedaço de terra pago, segundo o texto, por ele, que serviu de sepultura para ele, que morreu, para sua esposa, que morreu, e em seguida ele mesmo. E posteriormente foi utilizado esse pedaço de terra para enterrar seus descendentes. Prometeu as mesmas promessas a Isaac e Jacó. Todos morreram como nômade, sem terra alguma, exceto a cova conseguida pelo ancestral Abraão. Prometeu transformar os hebreus em um grande povo numeroso. Nunca que os hebreus foram um povo numeroso, tanto que sempre foram escravos. Fez um pacto no Sinai, achando que os hebreus o cumpririam. Os hebreus nunca cumpriram nada. Prometeram e não cumpriram nada. E o Deus hebreu, mesmo tendo a capacidade da onisciência, não sabia que aquela promessa dos hebreus em cumprir não se confirmaria. Acreditou no que os hebreus estavam falando. E os hebreus fingindo que o Deus hebreu não sabia que eles não cumpririam aquela promessa. Determinou que os hebreus não poderiam ter mulheres entre nações pagãs. Moisés pegou, assim que sua mulher morreu, uma cuxita, que era uma etíope, uma egípcia. E, finalmente, no Novo Testamento, Deus assina seu atestado de fracassado, quando assume que tudo o que ele fez desde a queda de Adão de nada serviu, pois viu que mesmo tendo criado o homem à sua imagem e semelhança, este último não servia para salvar outros homens. Javé teve que oferecer a si mesmo em sacrifício, tal qual um cordeiro pascual, para retirar o mal, o pecado do homem que ele mesmo fez. Morreu um Deus e não serviu para nada. O Deus hebreu é um fracasso. É isso aí. Até a próxima. Se inscreva, comente, dê seu like ou dislike, se for o caso. Compartilhe.